Nosso pastor está viajando, né, nossos pastores, e nos desafiaram a estarmos aqui compartilhando com vocês de coisas que vocês já têm vivido, já têm experimentado, inclusive alguns são testemunha na vida de outras pessoas. Por isso que se torna um pouco mais fácil ministrar, né, uma igreja viva, que vive o evangelho, que realmente transborda, fica mais fácil da gente ministrar, mas eu vou confessar para vocês que eu já ministrei algumas vezes aqui e até em outros locais, mas hoje tem sido diferente. Desde cedo eu tenho orado e essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela faz tempo que faz morada no meu coração, inclusive eu ia ministrar sobre outra coisa, eu tinha até falado com a minha esposa, a Vitória, que eu ia ministrar sobre a volta de Jesus, né? E talvez eu um dia tenha a oportunidade de ministrar, se ele não voltar antes, né? Sobre isso com vocês. Mas, conversando com alguns irmãos e entendendo o tempo que algumas pessoas têm passado, né, veio outra palavra ao meu coração, né, e é sobre que a fidelidade de Deus precisa ser reconhecida. E é o que eu falei, vocês já vivem a fidelidade de Deus, mas nós vamos tocar em alguns pontos hoje que eu tenho certeza que vai fazer morada no seu coração. E quando eu digo que vocês já têm vivido, com certeza vocês já viveram experiências em que você não viu outra explicação que não seja a mão de Deus agindo na sua vida. Aquela situação que você diz, poxa, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei quem pode me socorrer. E de uma hora para outra, a situação foi resolvida. Isso é a fidelidade de Deus atuando nas nossas vidas. E a fidelidade, vamos primeiro entender o que é a fidelidade, não é apenas uma virtude ou um ato moral. A fidelidade é o âmago de toda integridade, de toda sinceridade e de toda dependência e confiança. Sem a fidelidade não existe relacionamentos saudáveis, culminando com a decadência social em todas as esferas, comportamental, emocional e também espiritual. Porém, quando nós falamos dessa fidelidade em relação ao nosso Deus, essa soma tem que ser elevada a todas as potências, porque o nosso Deus é um Deus de fidelidade. Sem a fidelidade de Deus, o universo entraria em colapso, a natureza agiria sem controle e o sol não limitaria sua luminosidade, energia e calor. Sem a fidelidade de Deus no universo, a vida não seria possível. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo subsiste nele, e a fidelidade também que subsiste nele é anterior à própria criação. Olha o que diz lá Salmos, capítulo 119, versículo 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece. Ou seja, Deus criou a terra e a fidelidade permaneceu, ou seja, ela é anterior à própria criação. O nosso Deus, ele é digno de confiança. Ele nunca se esquece, ele nunca varia. Ele nunca falha e ele sempre mantém a sua palavra. Em uma geração onde a infidelidade é praticada em todas as esferas, em todos os níveis, não existe possibilidade do nosso Deus não ser fiel. Olha o que diz lá Números, capítulo de número 23. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, irmãos, em nome de Jesus.
Números, capítulo de número 23, versículo de número 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, a palavra hebraica, né, hebraico é a língua que era utilizada no Antigo Testamento, o Novo Testamento, parte é aramaico, mas a palavra para fidelidade é armen. Interessante que essa palavra, ela derivou e deu origem ao que nós conhecemos como amém. E quando nós transliteramos a palavra amém, significa assim seja. O que diz lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 20? Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. Em outra versão diz, para a glória de Deus através de nós. Mas todas essas promessas são por ele sim e pelo amém. Ou seja, pela fidelidade de Deus. Não existe possibilidade de Deus não cumprir uma promessa. Lá em Josué, capítulo de número 23, versículo de número 14, Josué já velhinho, já caminhando lá para o fim da história, ele diz assim: E eis que vou hoje pelo caminho de todos da terra. Ou seja, ele ia morrer. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, se a fidelidade de Deus ela é importante de forma macro, de forma universal, quem dirá para a sua vida, para a nossa vida? E é exatamente sobre essa fidelidade, sobre essas formas de fidelidade de Deus que atua na nossa vida. E aí eu queria compartilhar com vocês 5 formas de como o conhecimento da fidelidade de Deus muda as nossas vidas. A primeira, a fidelidade de Deus nos protege das preocupações. Todos nós temos a tendência para ser ansiosos. A ansiedade parece ser algo que já nasce com o ser humano. Nós temos ansiedade para realizar desde a mais simples tarefa até a tarefa mais complicada. E a ansiedade, ela é uma classificação de doença, né, que alguns dizem ser doença na alma, outros falam psicológica. O fato é que nós temos essa tendência e ela atinge toda a sociedade, não importando a sua cor, a sua classe social ou a quantidade de dinheiro que você tem. Agora é bem verdade que quanto menos a gente tem, mais ansioso talvez a gente fique, né? Mas nós temos isso. Uma das definições para a ansiedade é o medo do desconhecido. Medo de coisas que podem ser que nunca aconteça. E isso também acontece no nosso meio. Por isso, é tão importante nós entendermos que a fidelidade de Deus é atuante nas nossas vidas. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque a promessa é fiel. Porque quem fez a promessa é fiel. Queridos, quantos aqui têm promessas de Deus na vida? Quantos aqui têm promessas? Quantos aqui já leram a Bíblia e viram que tem promessas de Deus para a sua vida? Deixa eu te dizer, Ele é fiel. Ele vai cumprir. Agora deixa eu te dizer, não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você é mais forte, mais bonito, também não é porque você é mais fraco.
Não é porque você lê mais livros, não é porque você ensinou melhor. Vai se cumprir porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não é mérito seu, não é pelo que você faz, é pelo que Ele é. Aleluia! Toda palavra de Deus para a tua vida está assegurada pela sua própria fidelidade. O nosso Deus é digno de confiança. A Bíblia toda está repleta da fidelidade de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 5, diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo é a fiel testemunha da própria fidelidade de Deus. Jesus Cristo prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele ressuscitou. Sabe o que mais Jesus prometeu? Ele disse: olha, não fique triste não, eu estou indo para a casa do meu Pai. Mas na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá, vou preparar, e quando eu terminar, eu voltarei para pegar vocês. E aonde eu estiver, vocês vão estar também. Tem promessa mais maravilhosa do que essa, meu irmão? Não existe promessa mais maravilhosa que essa. Ele prometeu: aonde eu estiver, vocês estarão também. Então Jesus é a fiel testemunha, e Ele vai voltar, meus queridos. Aleluia. Apocalipse, versículo de número 22, versículo 6, diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Deus é fiel. A sua palavra é fiel. Nós precisamos ter a prática da leitura bíblica nas nossas vidas. Porque quando nós negligenciamos a prática da leitura da palavra de Deus, que é o manual de conduta de fé cristã, nós nos acometemos dessas inferências malignas, que é exatamente a ansiedade, como eu falei. E aí a gente, ao invés de ouvir a voz de Deus com a sua fidelidade, com a sua fiel promessa, nós caímos nas ciladas do inimigo e dizemos que as coisas que ele lança sobre as nossas mentes são verdade, quando na realidade a única verdade é a que Jesus deixou para nós. Ele é a fiel testemunha. Eu também tenho as minhas dores, os meus medos, as minhas perseguições, eu tenho as minhas agruras, as minhas feridas, eu também padeço sobre essas tentações. Mas, cara, quando eu pego essa palavra aqui e eu começo a orar, começo a ler, e as revelações de Deus vêm sobre a minha vida, e eu começo a contemplar a fidelidade de Deus, queridos, não existe demônio que consiga resistir quando você se enche da promessa de Deus, porque Ele é fiel para realizar. Escuta, quando Deus te insta a orar, quando Ele chega para você, e você está lá pensando em alguma coisa e Deus te conduz em oração, escuta, quando isso tem propósito e quando está no centro da vontade de Deus, no fim da oração, Deus já está te esperando com a resposta. Olha o que aqui diz aqui, olha, para você que está vivendo esse período de ansiedade, assim como eu estava outrora vivendo nessa ansiedade, olha o que aqui diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Lançando sobre ele toda, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem cuida de você, queridos? Seu líder de célula, ele pode orar por você. Seu pastor, ele ora por você. Seu discipulador ora por você. Os membros da sua célula podem estar orando por você. Mas quem cuida de você é o nosso Senhor.
Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Segundo ponto, a fidelidade de Deus nos garante respostas. Acabamos de falar sobre isso. Salmos capítulo de número 143, versículo 1 diz: Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Ele responde às nossas orações, porque ele é fiel. O que nos assegura a resposta de oração é a fidelidade do Senhor. Se nós temos orado pouco, é porque ainda não entendemos o poder da fidelidade de Deus na nossa vida através da oração. Olha o que diz lá, Jeremias capítulo de número 33, versículo de número 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha o que Deus está dizendo. Existem coisas grandes, mas elas estão ocultas. E a forma de acessá-las é através da oração. E invocar é chamar Deus para dentro. Você está passando por um momento de dificuldade? Chame Deus para dentro. Está passando por um momento de alegria, de festa, de bênção, de vitória? Chame Deus para dentro. E as coisas grandes que estão ocultas serão reveladas ao teu coração, em nome de Jesus. Ponto 3. A fidelidade de Deus nos protege do maligno. Nós vivemos em uma sociedade que em seu âmago é má e caída. E nós passamos por lutas, dificuldades, e a gente fala o quê? Não, é a vida é assim mesmo. As coisas estão difíceis, o governo é assim, é daquele jeito, é assado. E isso faz com que nós negligenciemos o que o maligno pode fazer através dessas pessoas. E ao invés de nós lutarmos contra as forças malignas, nós relativizamos e dizemos, não, isso aqui é normal, é comum acontecer. E Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades nas regiões. A nossa luta é espiritual. Então, a fidelidade de Deus nos protege do maligno. Olha lá, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 13. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o amém significa a própria fidelidade de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 2 e 3, diz assim: E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. A fidelidade do Senhor é a que nos guarda do maligno. Nós temos que orar quando saímos de casa de manhã. Temos que orar pelos que ficaram em casa quando a gente saiu. Temos que orar quando estivermos no meio do caminho. Até pelas pessoas que o inimigo poderia usar para intentar contra as nossas vidas. A nossa vida é uma constante batalha espiritual. A gente não pode negligenciar. Eu lembro que aconteceu um fato muito traumático na minha vida quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. A minha mãe, ela lavava roupas, né, e isso era uma das maneiras que ela usava para manter a nossa casa. Nós éramos muitas pessoas dentro de casa, e uma das atividades que ela fazia era lavar roupa no rio. E eu gostava muito de ficar lá com ela, pegava as roupas, levava, ajudava. Uma vez eu me afastei dela, e eu não sabia nadar ainda, e eu caí dentro d'água, numa parte muito profunda, que tinha uma água que batia em uma rocha e rodava assim do outro lado. E eu caí antes dessa rocha, aí fui arrastado pela correnteza e fiquei rodando assim. E aí eu sei que eu tentando escapar e não conseguia,
E do nada eu escapei. E aí eu fui nadando, sem saber, que eu não sabia, até o outro lado do rio, até uma parte mais seca. Eu voltei para onde a minha mãe estava, muito arranhado, porque eu tinha caído em cima das pedras. E aí eu falei, mãe, eu quase morria. E ele, o que foi, meu filho, o que aconteceu? E eu peguei e disse, né, que tinha caído na pedra, que ela sabia, muitas pessoas iam para lá para pular, mas sabia nadar, né? E eu foi escorregar e cair. E eu quase morri, eu contei a história para ela, ela disse, meu filho, isso nunca ia acontecer. Porque enquanto eu estou aqui, lavando essas roupas, eu agradeço a Deus por essa água que corre aqui. Porque essa água é quem me ajuda a manter vocês vivos. E jamais poderia acontecer, porque todos os dias eu oro para que Deus proteja os meus filhos. Então, a fidelidade de Deus na vida da minha mãe foi que fez com que eu aprendesse a nadar aos 6 anos de idade. Ou talvez nem o corpo teria sido encontrado. Então, ore para que Deus lhe proteja dos ataques do maligno. Isso não é brincadeira, queridos. Ele é fiel e ele nos protegerá do ataque do maligno. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz assim, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha, a fidelidade de Deus é algo tão tremenda que depois que ele te promete, ele se obriga a cumprir. Porque outrora ele teria que negar-se a si mesmo para poder não ser fiel na tua vida. O versículo, se somos infiéis, ele permanece fiel de maneira nenhuma, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quarto ponto. Estamos terminando, viu? Sei que vocês estão gostando aí. Se eu estiver falando muito alto, porque eu gosto de falar com o microfone encostando aqui, aí a galera aí do som aí, baixa aí, vocês reclamam lá com eles, tá certo? E vai dar tudo certo. A fidelidade de Deus nos inspira a louvar, nos inspira o louvor. Eu sou tão grato a Deus por tudo que Ele já tem feito na minha vida, né? Eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos abençoados, tenho um trabalho abençoado, tenho uma família abençoada, tenho meus sogros, meu sogro e minha sogra são muito abençoados. Eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu sei que se você parar para pensar, você vai ver inúmeros motivos para agradecer a Deus. E isso é louvar a Deus. Olha o que diz Salmos, capítulo de número 89, versículo de número 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Tem um outro exemplo aqui que eu vou ter que contar para vocês, que eu já contei na célula. E vamos tentar ser fiel aqui ao horário, tá? Tenho muita dificuldade com relação a reduzir ali os textos bíblicos que eu gosto de ler. Mas, enfim, vamos lá. O meu irmão, eu já contei essa história na célula. O meu irmão, ele, desde quando eu tinha 10 anos de idade, que eu comecei a entender sobre a vida dele, ele bebia. E agora, para o fim da vida, ele já morreu, né? Ele contraiu a cirrose, que é a doença que a galera que faz muito uso de álcool acontece. Enfim. E aí ele dava muito trabalho à minha mãe. E a minha mãe, a gente estava eu tinha 15 anos de idade, a gente estava em uma vigília. E lá para as 4h30 da madrugada, uma missionária que estava ministrando, ela chegou até a minha mãe e disse, olha, aquele teu filho, ela nem sabia quem era a mãe. E a mãe tinha 8 filhos, né? 5 mulheres e 3 homens. Aquele teu filho que te dá trabalho, aquele que tu ora de manhã, de madrugada, eu vou salvar o teu filho, diz o Senhor.
Queridos, passou mais de 15 anos. Meu irmão ficou doente, acamado. Os médicos deram o veredito, morreu, vai morrer, não tem mais o que fazer. Levaram para casa ele sem poder falar, porque até os órgãos estavam todos comprometidos, ele não estava respirando muito mal, sem poder falar. E todo dia, aí a minha mãe levou para casa, colocou num espacinho lá, e todo dia ela fazia uma campanha de oração com as outras velhinhas lá do ciclo de oração. Povo abençoado. E teve um dia que ele manifestou. E ele não estava podendo andar, se levantar e nem falar. Ele se levantou, começou a gritar dizendo que queria sair dali e queria correr. Aí as irmãzinhas seguraram ele e botaram ele na cama, oraram, expulsaram o demônio que estava ali. É muito importante você ter uma vida de oração. E perguntaram, você quer aceitar Jesus? Ele, quero aceitar Jesus. Oraram por ele, ele aceitou Jesus. E ele deixou de falar novamente. Não conseguiu mais falar. E aí, deitou. Eu fiquei sabendo da história, fiquei muito feliz. Alguns dias depois, minha irmã ligou para mim e disse, Rodrigo, se você quiser vir aqui, seria importante. Ele gostava muito de mim. Porque o nosso irmão não vai passar de hoje. Coloquei as crianças no carro, a Vitória, descemos para lá. E 10 minutos antes de eu chegar, ele morreu. E quando eu cheguei lá, o povo estava chorando e tudo mais. E aí eu conversei com a mãe e eu percebi que a mãe não estava tão triste igual as pessoas que estavam lá. Lógico, perdeu o filho que ela amava muito. E aí eu disse, mãe, e aí, o que foi que aconteceu? Eu sei que, resumindo a história, ela chegou para mim e disse, Rodrigo, a gente estava orando aqui e de repente ele mudou a cor da pele. Ele não abriu mais os olhos, ele abriu os olhos, ficou olhando para cima, as lágrimas começaram a escorrer e ele disse, eu estou voltando para casa. Queridos, alguém que nunca teve perspectiva de vida, perdido no lamaçal, mas havia uma promessa. E a fidelidade dele estende-se de geração em geração. Ei, tu está orando por quem? É pelo teu esposo? É pela tua esposa? É pelo filho que está dando trabalho? É pelo parente? Deixa eu te dizer uma coisa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Salmos, capítulo de número 89, versículo de número 5, diz assim, celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Salmos, capítulo de número 125, versículo de número de 1 ao 3, diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nós temos que clamar por experimentar essa fidelidade de Deus nas nossas vidas. Salmos, capítulo de número 89, versículo 8, diz assim, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Porque Deus é fiel, nós temos que louvá-lo sempre. Salmos capítulo de número 92, versículo 1 e 2 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as tuas misericórdias e durante a noite a tua fidelidade. Quinto e último ponto, a fidelidade de Deus nos encoraja. Tudo à nossa volta é transformado quando nós experimentamos a fidelidade de Deus. Jeremias foi um grande profeta.
E ele só não perdeu todas as suas perspectivas e esperanças porque ele tinha uma promessa e ele sabia que o Deus que prometeu é fiel. Deus chegou para Jeremias e disse: Jeremias, eu vou te dar uma promessa, vou te dar uma profecia, tu vai pregar, vai ministrar, ensinar, mas ninguém vai te dar ouvidos. E isso aconteceu. Jeremias falou que o povo ia ser, a Babilônia estava vindo. Jeremias profetizou que o povo ia ser cativo, profetizou que o templo seria destruído e que os muros seriam derrubados. Ninguém deu ouvidos e isso aconteceu. Só que Jeremias, chegou certo tempo, ele estava aqui, próximo do muro, aqui, olhando em direção ao templo, e ele tinha uma profecia de que o Messias, o Redentor, iria governar e restaurar Israel a partir do templo. Só que agora ele está olhando e o templo está em ruínas, a cidade queimada e os muros destruídos. E ele pensou, poxa, como é que Deus vai realizar essa profecia? E aí Jeremias escreveu o livro de Lamentações, que é o livro mais triste da Bíblia. Eu só aconselho você a ler Lamentações se você estiver muito feliz, porque aí você vai ficar um pouquinho triste, mas depois vai entender que a fidelidade de Deus está com ele em todos os momentos. E aí ele escreve lá em Lamentações 1 e 2, diz assim, olha, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, virou escravo. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhes correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos que a amava. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se inimigos. No versículo 12 ele diz, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há doma igual à minha, que veio sobre mim, que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornassem inimigos de Jerusalém. Inimigos. Jerusalém é para eles como coisas imundas. Mas a fidelidade de Deus, Jeremias tinha o quê? A profecia. Ele tinha uma promessa. De repente, Jeremias lembrou daquela promessa. E ele foi encorajado. E aí no versículo 21 ele diz assim, olha, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm, renovam-se cada manhã, e ele finaliza, grande é a tua fidelidade. Grandes homens de Deus passaram por momentos de crise. Jeremias, Abraão, Moisés, Davi, Paulo, todos eles padeceram, mas eles foram encorajados a buscarem a fidelidade de Deus. O fim da nossa história não é perecer nas lutas, angústias, ansiedades ou medos. O fim da nossa história é contar sobre a fidelidade de Deus. Fiquemos de pé em nome de Jesus.